Olá, alunos do quarto período do curso de Odontologia da Univangélica. Bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Estaremos ministrando essa videoaula sobre o seguinte tema: seleção de dentes artificiais, a carta molde e escalas de cor. Eu sou o professor Roberval e espero que esse momento possa ser de grande valia para a evolução de seu conhecimento dentro da prótese total. As considerações iniciais sobre a seleção dos dentes artificiais diz respeito à escolha do tipo, qual seria o tipo do dente que nós estaremos escolhendo, com relação a marcas comerciais, o tamanho, para compatibilizar com os planos de cera, a forma desse dente e a cor. Uma vez os planos de cera montados no articulador, com todas as medidas travadas e referenciadas dentro da dimensão vertical, surge um questionamento. Como nós vamos definir ou vamos proceder para escolher os dentes artificiais, para que eu consiga preencher as expectativas estéticas e funcionais que o caso exige? A primeira inter-relação que nós temos que levar em consideração é o enquadramento dos 6 dentes anteriores com as distâncias das linhas de referência. Ou seja, eu tenho que enquadrar um grupo de dentes nas distâncias entre as linhas de referência, linha de canino direita e esquerda, e linha alta de sorriso e linha mediana. Quando nós falamos em termos de dentes artificiais, e normalmente você vai encontrar os dentes artificiais no mercado dispostos em placas de montagem, essas placas de montagem, quando é comprado dente para montagem de 2 próteses totais, ou seja, um par de próteses totais, na casa dental, normalmente eles se referem à chamada boca de 28, ou seja, 4 placas de dentes contendo 28 dentes. Se você faz a escolha de comprar dentes para montar uma prótese superior, na casa dental ele vai se referir à boca de 14 dentes, ou seja, 6 dentes anteriores e 8 dentes posteriores. Se você compra somente uma placa de dentes, no caso uma placa de dentes anteriores, ele vai estar se referindo à boca de dentes ou à boca de 6. Enfocaremos ainda na técnica de seleção desse dente artificial, as carta moldes e a escala de cor. Com relação às opções de mercado, nós temos os dentes de porcelana, os dentes de resina acrílica comum e resina acrílica padrão médio e os dentes de resina acrílica melhorada. Em termos de marcas comerciais, os dentes de porcelana eles não são encontrados no mercado nacional, mas nós podemos colocar aqui o VitaStar, que é uma das marcas mais famosas no mundo. Dentes de resina acrílica melhorada, no mercado nacional nós temos o VitaPan, o Trilux e o Ivoclar. Sendo que na nossa rotina clínica do dia a dia, esse dente aqui, Trilux, ele é muito utilizado. E um pouquinho mais adiante eu estarei contando um pouquinho sobre a trajetória desse dente dentro do mercado brasileiro. Os dentes de resina acrílica padrão médio, dentre eles a marca comercial mais conhecida é o Biotone. Ainda temos outras marcas, dentre elas o Biolux. E os dentes de resina acrílica comum, nós temos o Vipdent e o Popdent. Fazendo uma análise entre os dentes de porcelana e os dentes de resina acrílica, nós podemos colocar como característica que os dentes de porcelana eles têm maior dureza superficial, têm custos operacionais mais altos, são mais caros, têm uma característica de serem muito friáveis, são muito duros, porém são muito friáveis. O que é isso? Eles sofrem fratura com muita facilidade, principalmente com relação às quedas. Né? O paciente deixa a prótese cair na pia do banheiro, deixa a prótese cair, ela tem uma facilidade de fraturar muito esses dentes. Eles têm a característica de não se aderirem quimicamente à base da prótese. Isso é uma desvantagem do dente de porcelana. E tem aquele ruído característico quando os dentes antagonistas se tocam em oclusão. Aquele ruído de salto de sapato andando no teto do apartamento, no andar de cima. Os dentes de resina acrílica, eles têm menor dureza do que os dentes de porcelana. Eles têm custos variáveis, isso é uma vantagem, que você tem condição de trabalhar com dentes de custos variáveis.
Eles são bem menos friáveis, têm uma boa aderência química junto à base da prótese total, porque são de resina também, e não apresentam o ruído característico dos dentes de porcelana. Então, o grande problema dos dentes de porcelana, se você verificar aqui, ó, é que por não existir adesão entre o dente e a base acrílica, nós temos a presença desse manchamento que vai acontecer durante o uso da prótese. A partir de algum certo tempo de uso da prótese pode acontecer o manchamento. E ele não tem nenhuma adesão com a base acrílica, pode se soltar além do manchamento e são mais friáveis. Porém, eles têm uma característica de dureza muito alta. Né? Algumas marcas comerciais, a característica entre um dente de porcelana em relação a um dente de resina. Então, ele tem um potencial de resistência muito maior. Com relação à realidade do mercado, nós podemos afirmar que, em função das desvantagens apresentadas, os dentes artificiais de porcelana eles caíram em desuso e atualmente são difíceis de encontrar no mercado brasileiro. Eu diria que eles praticamente não são utilizados hoje em dia. Em contrapartida, os dentes artificiais fabricados em resina acrílica, que podem conter alguma carga para aumentar a sua dureza, que seriam aqueles dentes melhorados, eles são utilizados em larga escala no dia a dia para as reabilitações com as próteses totais. Aqui um exemplo de duas placas de dente de resina comum. Dentre elas eu destaco o Vipdent, que é muito utilizado no mercado. Aqui o exemplo de placas de dente do Biotone, onde nós podemos perceber aqui uma boca de 28 completa, com os dentes anteriores, superiores e inferiores, e os posteriores superiores e os posteriores inferiores. Vocês vão verificar que existem algumas características aqui de nomenclaturas e numerações que nós falaremos daqui a pouco. A fotografia aqui mostrando o Trilux, e essa placa de dente especificamente mostra um Trilux importado, da época que ele vinha da Itália, produzido pela Rutinio Brás. Há algum tempo, já há alguns anos, um fabricante brasileiro ele comprou os direitos desse dente e ele traz ele em larga escala para o Brasil e faz a montagem nas placas aqui no mercado brasileiro. Então ele seria um dente quase que misto, ele é semi-importado, por assim dizer. Com relação a essas informações que nós havíamos falado, não importa que seja um dente de resina comum ou um dente de resina melhorada, ele tem algumas informações que, independente da marca comercial, ele segue uma padronização na disposição das informações. O que seria isso? Na superfície superior da placa, eu tenho a marca comercial do dente. Do lado direito, eu tenho a característica da cor do dente. Do lado esquerdo, eu tenho a caracterização do tamanho e da forma. Então, independente da marca comercial, todas essas informações elas vão acompanhar as placas para melhor entendimento do comprador.